Hoje você está preparado para pagar uma ação trabalhista de R$60 mil? Você está preparado para pagar um dano moral de R$10 mil, de R$3 mil referente a um dado vazado ilicitamente? Olá, meu nome é Fabrício Barbi, sou advogado, DPO, Data Protection Officer e encarregado de dados pessoais. Estou aqui para nós podermos conversar um pouco sobre esse tema, de compliance e buscando sim essa conformidade em relação à LGPD. O que eu gostaria de trazer para vocês é um pouco da minha experiência, um relato do que eu tenho trabalhado no dia a dia com os meus atendimentos, os meus clientes, e o que hoje você, como empresário profissional, deve já, se você não iniciou ainda esse processo, deve estar já, esse start deve ser agora em relação ao que você está correndo um risco sobre a questão da sua empresa, da própria vida, a própria atividade empresarial sua hoje em relação a esse tema que é proteção de dados. No Brasil, nós tivemos essa lei, essa lei ela foi agora publicada em 2018 e a última vigência dela foi em relação às sanções. Nós vamos falar sobre esse assunto ao final, resumidamente, mas houve realmente essa lei, ela já está em sua vigência ampla dentro do nosso país. O que isso vai repercutir para as empresas? Você está falando sobre isso, são pontos que você deve estar se preocupando, até porque isso vai te gerar consequências e são consequências relacionadas a custos para a empresa. Vocês estão preparados para pagar ações relacionadas a danos contra os titulares de dados? Você está preparado para pagar um valor relacionado a um sequestro de dados? Você está preparado para muitas vezes investir em uma investigação criminal em relação a um vazamento ilícito? A sua empresa hoje está preparada para fazer uma dispensa com justa causa de um colaborador que vazou esse dado de uma forma criminosa? Então, nesse sentido, a gente vai trazer algumas informações para você estar tendo esse conhecimento breve do assunto e as preocupações emergenciais que a empresa deve ter nesse início. Então, assim, resumidamente, hoje, como eu falei brevemente, eu sou DPO, certificado pela ICSIM, também faço parte, sou membro da Comissão de Gestão e Inovação da OAB Paraná e também da Seccional Cascavel, da Comissão de Inovação e Gestão aqui da nossa seccional e também da Recuperação Judicial e Empresarial. E hoje também sou membro da Associação Nacional de Profissionais de Proteção de Dados, faço parte do membro como comitê jurídico e também da ANAD. Esse ponto importante da LGPD que eu trago veio de uma necessidade que eu percebi na minha experiência profissional anterior. Antes de ser advogado, eu atuava no setor financeiro, uma instituição multinacional hoje, maior empresa do Hemisfério Sul, e essa empresa já fazia um programa de conformidade e existia toda essa obrigação por parte do Conselho Monetário Nacional, pela Comissão de Valores Imobiliários e o Banco Central. E essas normas traziam responsabilidades para essa empresa estar em conformidade, estar em compliance. E nesse sentido, eu percebi alguns pontos que necessitavam ser introduzidos por parte do gestor, por parte do colaborador, e existia uma ausência, um gap nessa relação. E nisso eu vi uma oportunidade das empresas estarem tendo uma consultoria mais presente, buscando realmente analisar mais a realidade, porque hoje, quando você pega uma empresa, uma franquia, cada local você tem uma questão específica. E nesse sentido, percebi que realmente as empresas hoje que eu atendo, cada uma tem uma necessidade, cada um tem um ponto frágil para ser sanado. E o que a gente traz aqui nesse sentido? Que o compliance, ele não existe uma fórmula mágica, não existe uma metodologia onde você aplica isso de uma forma padronizada em cada empresa. Então a empresa hoje, quando procurar um profissional, fique atento que essa proposta de uma fórmula mágica
uma receita de bolo para que você possa fazer a conformidade. Existe mesmo uma preocupação de cada empresa, existe os seus pontos frágeis, os seus gaps, e nesse sentido é importante um profissional que tenha essa experiência, que tenha essa formação, para que consiga analisar, diagnosticar. É um ponto depois eu vou falar para vocês também, em relação a um trabalho que eu faço aí de uma forma de incentivar vocês a procurarem um programa para sua empresa. Esse diagnóstico vai realmente definir como que vai ser inicializado e também a etapa mediana do processo e ao final, até obter ali a consecução do serviço contratado. Qual que é a dor hoje da empresa, como você como empresário? Qual que é a sua preocupação hoje? É fugir dos prejuízos, fugir das sanções. E o que o compliance vem? Ele vem trazer a conformidade, ou seja, você vai se preparar para evitar problemas de regulação, problemas de certificação, e para isso você precisa sempre de um profissional. O empresário pode fazer um programa de conformidade? Ele pode. Existe hoje informações disponíveis? Existem. Elas são concretas? Elas são detalhadas como eu coloquei ali? Não. Então, assim, corre o risco você de tentar abraçar mais essa área da sua empresa, acabar incorrendo em uma sanção, acabar incorrendo em uma indenização não preparada. Trago aqui casos que aconteceu, vou resumir rapidamente para vocês, de uma empresa relacionada à contabilidade, onde se utilizava de rascunhos para fazer impressão de relatórios, informações para as empresas. As informações que estavam ali eram as informações de dados pessoais, bancários, as informações ali dos documentos do funcionário, a imagem do funcionário, e isso acarretaria em qual problema? Primeiramente, esse meu cliente que me contratou, que nós percebemos isso, houve um dano à imagem da empresa. Um escritório de contabilidade que trata com documentos, que faz a contabilidade, ela acabou perdendo realmente esse cliente. Então, foi um contrato a menos. Então, essa perda hoje é a mais significativa para o empresário, que é o risco à sua imagem, risco à tua atividade fim, que é, nesse caso, fazer a gestão do RH, fazer uma contabilidade, um fluxo de caixa de uma empresa e emitir, logicamente, os impostos necessários. Então isso acabou acarretando um problema em relação a um contrato de um cliente que essa empresa existia. Também tem o caso de empresas com funcionários, só um funcionário já gerou aí mais de 60 mil reais em relação a uma sentença, que está ainda estamos em andamento. Existe também a questão de funcionários que podem acionar a empresa em relação aos seus dados também, que forem expostos sem autorização, sem previamente um consentimento. Mas assim, eu tenho que ter uma autorização do meu colaborador para poder coletar os seus dados? Pela LGPD, isso é previsto. Independente se ele é um funcionário, se ele é um prestador de serviço, se ele é um cliente, se ele é um paciente, você tem que ter uma autorização prévia desse titular, porque todos são no ambiente titulares de dados. Você também é um titular de dados. O que compliance procura? Então, se nós temos aí um risco iminente de você ter uma condenação, como eu falei, hoje você está preparado para pagar uma ação trabalhista de 60 mil reais, você está preparado para pagar um dano moral de 10 mil reais, de 3 mil reais referente a um dado vazado ilicitamente. Depois eu vou falar ao final também das sanções e dos gastos relacionados a você trabalhar essa parte de segurança de informação apenas no contencioso ou apenas na hora de apagar o fogo, como a gente usa muito esse termo, até relacionado à segurança da informação. Não. O trabalho do compliance, ele busca realmente isso, é fazer a prevenção, antecipar o evento. Apesar que, falando-se de proteção de dados, é quase impossível, mas quanto maiores as medidas nós tivermos, menores são as chances de você se tornar uma vítima ou ter um ataque indesejado de um hacker na sua empresa. Qual que é a relação do compliance com a LGPD? Total. Por quê? Porque sem um compliance, a sua empresa não vai estar adequada, não vai estar em conformidade. E os processos que são utilizados pela LGPD são ferramentas base. Hoje a gente utiliza muito
para fazer esse desenvolvimento na empresa algumas ferramentas extraídas da própria GDPR, que é a RGDP-R, que nós falamos hoje, que é o Regulamento Geral da União Europeia, que foi quase uma cópia desse ordenamento da União Europeia, que ele é de 2018 também, só que já existia diretivas de 1946, mas a União Europeia foi hoje o que moveu todo esse cenário buscando trazer a proteção de dados pessoais para o ambiente econômico mundial, só para trazer uma questão de informação para vocês. Então, assim, quando você fala de conformidade, você fala de LGPD, que você vai criar instrumentos e nesses instrumentos vão trazer a blindagem por parte da sua empresa, como eu falei, não é 100% desses mecanismos. E só é possível através de um programa de conformidade na sua empresa. O principal objetivo da LGPD, como a gente traz aqui resumidamente, é o quê? É trazer uma proteção dos dados do titular. Esse titular quem que é? A pessoa natural, o Código Civil trata como pessoa física. Ela não é um vilão. Então, assim, a gente traz assim, realmente essa importância que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é um regulamento que ela já trouxe regramentos que já existiam em outras regulamentações por parte do Brasil. A preocupação aqui, como um consultor, fazer uma assessoria para a empresa, é demonstrar para você, empresário, a importância desse compliance para a sua empresa. Hoje, quem não possui um programa, não possui um inventário de dados, que é um trabalho que é realizado pelo compliance, não possui mapeamento dos seus processos, isso vai implicar o quê? Em as dores que até eu comentei anteriormente, que seriam os gastos que a empresa vai ter em relação a essa exposição desnecessária. Então, assim, hoje, quando você adquire um carro, quando você investe na sua empresa, quando você tem ali equipamentos de valores considerados da sua empresa, o que você pensa, ou deveria pensar, ou deveria procurar de realizar na sua empresa? Não é um seguro? Quando você pensa na questão da segurança da sua casa, você não investe na segurança, coloca câmeras pensando na proteção da sua família. Então, assim, você preocupa em criar ferramentas tecnológicas, ferramentas físicas, como a gente coloca até na área de segurança da informação. Então, você traz ferramentas de medidas de segurança físicas, tecnológicas, para proteger o seu patrimônio. Hoje, logicamente, a nossa vida é o bem maior. E o porquê você não tratar isso de uma forma com responsabilidade, que seriam os dados, as informações? Se fala tanto que os dados são o petróleo, relacionado à forma como você conduz a sua empresa. Imagina hoje você não tendo acesso à sua base de dados. Existem duas formas de você não ter acesso à sua base de dados. Uma é um ataque por parte de um hacker, onde ele pode criptografar esses seus dados. E aí, que seria criptografia? Seria criar uma chave de acesso onde só aquele que criou bloqueasse acesso a essas informações. Ou também, caso você seja negligente com a LGPD, a própria autoridade, como forma de punição à sua empresa, impedir de você ter acesso a esse banco de dados em virtude de um vazamento, sendo ele ilícito ou lícito na forma culposa. Porque isso não, a lei é uma responsabilidade objetiva, é uma responsabilidade solidária, que é um tema que não vou colocar aqui, mas existe essa responsabilidade solidária entre operador e controlador, que são partes nessa relação do tratamento de dados. Então, assim, qual que é a importância que você está dando em relação aos dados coletados, tratados da sua empresa? Mesmo sendo um pequeno empresário, mesmo sendo um profissional autônomo, mesmo sendo uma grande empresa, mesmo tendo apenas um funcionário, 1.000, 2, 10 mil funcionários. Então, assim, é muito importante você ter essa consciência de que a LGPD ela não é mais um mecanismo do governo de trazer gastos para a empresa. Pelo contrário, quando você tem um programa de conformidade, um programa de compliance dentro da sua empresa, você vai ter mecanismo onde você vai evitar, como eu falei já, você vai mitigar esses riscos para a sua empresa, sendo que seja através de um documento formalizado pelo jurídico, ou um jurídico de formação, aí como um DPO, formando esse documento baseado dentro do que a própria LGPD trata e, logicamente,
em decorrência a outras proteções trabalhistas, cíveis, né? E até o que a gente fala muito nesse aspecto de dados. Quando a gente fala dados, há uma divisão que é importante trazer para vocês. Existem os dados pessoais, que são as informações tradicionais hoje que nós tratamos, que é o RG, nome, CPF, né? E existem os dados sensíveis, que a lei lá traz, resumidamente para vocês. Ela tem ali o rol, que é um rol apenas exemplificativo, então não é taxativo, então isso está em discussão até e é uma das atitudes que a própria Autoridade Nacional tem que trazer essa definição para nós também, mas o que a lei traça nesse rol exemplificativo são informações onde nós identificamos uma pessoa, através de imagem, através de digital, os exames de saúde dessa pessoa, desse titular de dados. Então você, empresa que trata com dados sensíveis, qual que é a forma que você tem tratado essas informações? E a lei ela traz uma medida mais severa para aqueles que não acabam respeitando os atributos da lei. Então, como você tem tratado aí os laudos, os exames, as informações de sexo, de religião do seu titular de dados? Você que tem um RH, você tem um financeiro, você que trata diretamente, aí, que coleta diagnóstico de pacientes. Então, a importância é que você é um alvo maior de hackers. E isso nós já tivemos caso, tá, também, como falei no início, de empresas que foram vítimas de hacker. E o que, logicamente, auxiliou elas que elas tinham um TI um pouco desenvolvido e conseguiu evitar ali essa perda da base do backup. Você tem um backup bem consolidado, você tem um TI que te dá esse suporte, te dá essa garantia, você faz testes recorrentes dessas medidas que você tem em relação à proteção do seu backup. Então são pontos importantes que, se você trata dados, você tem que cuidar dessas informações também, não só se preocupar com aspectos legais, mas existem normativas, as ISO que a gente trata totalmente relacionadas à ISO 27001, a família 27001, que trata dessa questão de como você armazena, coleta os backups, né, os testes, a questão das latências das informações também, que você tem que implementar e fazer essas revisões. Isso aí até acontece em alguns momentos até diários, para que você possa ter a segurança dessa informação, como o tripé da área de segurança, que é o CID, confidencialidade, disponibilidade e integridade. Então, seus dados estão obedecendo esse tripé da segurança da informação? E para a gente estar encerrando aqui a nossa conversa, trazer que hoje uma das ferramentas que nós utilizamos, várias frameworks utilizados para fazer esse processo, é o 5W e 2H. Muitos conhecem, onde aqui você vai utilizar essa métrica, nós utilizamos, e até coloco para vocês pensarem sobre essa questão e avaliando hoje como a sua empresa está. Então, uma das metodologias que nós aplicamos no nosso programa é o 5W2H. E falando de dores, para a gente poder finalizar a nossa conversa, qual que é a prioridade que você deve fazer e o que isso vai acarretar se você não cumprir, como já nós falamos, né? É o ponto de você tratar os dados titulares, como que a lei traz, que é o artigo 17 seguintes, onde ela prevê um canal para o titular de dados poder ter acesso às informações, poder fazer alterações, atualizações, correções, portabilidade. E nesse sentido, o seu site, se você tem um site, se você tem um infoproduto, se você tem uma plataforma digital onde você coleta dados, como que está hoje a tua página? Se você observa hoje, quando você acessa uma página, você tem aquela configuração de cookies, se eu aceito, não aceito, tem um aviso de privacidade, tem um aviso de política de cookies. Teu site hoje já está introduzido com essas conformidades? Então isso é um ponto muito importante, a vitrine da sua empresa. As empresas que não estiverem nesse processo são as empresas que vão estar mais sujeitas, porque elas estão demonstrando uma vulnerabilidade. É como se você deixasse o seu carro 0 km com os vidros abertos ou com a chave na ignição. Você está se expondo a um risco desnecessário. Ou até a porta da sua empresa, você deixando ali a porta da sua empresa aberta à noite, sem um monitoramento de câmera. Então isso está muito relacionado. Quando você fala de segurança da informação, ela está relacionada muito ao que nós trabalhamos hoje em proteção aos nossos bens patrimoniais e também relacionado à vida, como eu falei no início. E o que hoje o impacto da LGPD traz para as empresas, né? Que são as sanções.
Então assim, hoje você vai correr o risco de ter aí a sanção em formato de pena diária, né, a multa simples, que ela vai de 2% a 50 milhões. Isso também é um dano muito grave para a sua empresa. E nós temos outros aspectos, como já falei, que é o bloqueio do acesso ao banco de dados, é a imagem da sua empresa, é os gastos para que você possa se defender numa ação hoje. Você vai ter um gasto muito maior se você hoje tem um trabalho e você tem evidências, você tem um inventário, você tem um relatório de impacto, né, de dados em relação à atividade da sua empresa. Isso você consegue ter um gasto muito menor. Se você está do zero, você vai ter um custo muito maior para procurar um profissional e fazer a sua defesa. E também em relação à questão dos hackers, como eu já te falei. Esses atacantes, eles cobram valores razoáveis, né? Não são valores pequenos, até tem hoje um dado importante realizado pela empresa IBM, onde os vazamentos têm girado em torno de 4,24 milhões de dólares. Isso ele praticamente dobrou 2017 para cá, e nós temos hoje maior concorrência nos Estados Unidos. E isso tem, logicamente, aumentado, né? Tivemos também aumento das ações utilizando a base legal que é a LGPD. Só esse cenário de maio para cá triplicou o número de ações. Se você quiser fazer um teste também, tem acesso lá a esse site que eu faço parte, a Associação Nacional de Profissionais de Proteção de Dados, a ANPPD, mas também se você quiser fazer um teste, procure no Reclame Aqui, LGPD. Você vai ver que ali, a última vez que eu fiz uma consulta, tinha mais de 8 mil reclamações. Então faça esse convite, faça esse teste, pesquise. O consumidor, o titular de dados está atento. E você, empresa, está atento à LGPD? Então, você é empresário que está preocupado com o valor da sua empresa e em conformidade com a LGPD, eu te convido a clicar no botão que está logo aqui abaixo e acessar o formulário, que será realizado um diagnóstico de conformidade para a sua empresa. Aguardo o seu contato.